formação de hoje, né, o nosso encontro de hoje, que eu gosto sempre mais de me referir a esses momentos como momentos de encontros, né? Hoje, a nossa reunião ela está organizada da seguinte maneira. As boas-vindas, né? De sempre que a gente tira um momento para a gente conversar um pouco. Aí hoje a gente vai começar com o nosso projeto, que a gente chamou de Hora da História, também a gente chama de Leitura de Leite, que a gente tem a oportunidade de ter como professor. Eu chamo ele de Paulo de Tarso, mas o nome artístico é Tarso Tapete, que vai fazer a nossa leitura inicial de uma história de leite. Na sequência, a gente vem com um estudo de texto comigo. Depois, temos um estudo de casos que vai ser feito pela Patrícia, e a gente abre para uma roda de conversa e encerra às 18 horas, tá bom? Então, para a gente ir começando hoje, então, novamente, né, dou as boas-vindas para todas e todos vocês presentes, e convido o Tarso, que na semana passada não pôde estar com a gente, que ele estava em aula do mestrado, mas que está com a gente hoje para começar, então, a fazer, a contar a nossa história. Tarso, é com você. Oi, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Que feliz de estar aqui. Eu estive nas últimas reuniões, mas era só o grupo de professores e os monitores, mas bom de estar aqui com todo mundo, todos os participantes. Então, para mim, essa hora é muito cara, quando a professora Andrea falou assim, desse momento da hora da leitura, na hora de histórias, e aí, para mim, tá muito aqui pertinho de mim, então eu fiquei assim, nossa, vai ser massa. E hoje eu trouxe uma história para vocês muito legal. Bota aí a capa, Patrícia, que reproduzindo. Essa historinha se chama O que me disse o Saci. E aí a Patrícia está transmitindo para vocês, que é para vocês conseguirem acompanhar com as imagens e entenderem mais um pouquinho. Mas a história ela começa basicamente assim. É um tremendo segredo o que agora irei contar. Quem me disse falou assim, nem pense em espalhar. Foi o Saci que me contou, isso ele me cochichou e eu não quero bafafá. O Saci me garantiu que o famoso lobo mau é uma criatura bondosa que nunca se viu igual. Vive de fazer o bem, faz isso sem ver a quem, é o mais bondoso animal. A história de engolir o porco e de casa derrubar foi inventada por Heitor, que não queria limpar a sujeira do quintal. E o bondoso lobo mau resolveu lhe ensinar. Outra coisa que o Saci disse, e com certeza afirmou, é que a mula sem cabeça tem cabeça, sim, senhor. Eu vou dizer agora como foi que essa história mal contada iniciou. Tinha por lá um homem que maltratava animal. A doce mula não gostou e disse o homem assim tão mal. Assim me disse o Saci, a mula com seu alto QI teve uma ideia genial. Numa noite naquele tempo, debaixo de um juazeiro, pegou um saco brilhoso, igual um candeeiro, em sua cabeça amarrou, quando o homem notou, correu muito ligeiro. Com medo muito grande, na carreira disparou. Uma mula sem cabeça, bem ali, se assustou. E assim surgiu a lenda, como quiser entenda, foi o Saci que me contou. O Saci também me disse que o pobre do Boitatá nunca matou ninguém, nem mesmo sabia assustar. De educação ambiental, é um professor fenomenal, o melhor de seu lugar. O Saci me disse ainda: quem é legal eu vou dizer. É o amigo lobisomem que vive para proteger. Quem à noite anda vagando e tem gente que anda falando que o mal ele quer fazer. Eu, eu vou dizer uma coisa: ele me disse desse jeito. O povo fala de mim, mas eu sou um bom sujeito. Com toda certeza eu falo: nunca espantei o cavalo, muito menos derramei o leite. É uma falta de respeito o que fazem com a gente. Dizem que sou traquino, que sou um delinquente, mas eu digo com certeza, falo com toda clareza, esse povo todo mente. Foi de maneira bem secreta que o Saci me revelou tudo isso que eu contei e que ele me segredou. Ele disse que se alguém escuta, vai pensando que é biruta, vai pensar que endoidou. Por isso, isso é segredo, e você vai me dizer,
E você não vai dizer para ninguém de sua família ou quem mais quiser saber. Quem quiser conferir o que me disse o Saci, pegue o livro e vai saber. Então, esse livrinho lindo é de autoria da Aurileda Santos, e essas ilustrações lindas são do Daniel Dias, que está aí aparecendo as imagens deles. É isso. Obrigada, Tarso, da gente começar um pouco pensando, né, nesse mundo das histórias infantis, e que é uma proposta que a gente sempre tem quando trabalha com alfabetização na perspectiva do letramento, da gente começar, né, apresentando sempre o momento de uma leitura, né, e que a gente pode trabalhar com... Quer falar, Tarso? Não, professora. E a gente pode trabalhar com o conceito de leitura de leite, que nem sempre tem que ser uma história que tem uma ligação direta com a aula que a gente vai dar, né? É uma história, é um momento de trabalhar a oralidade, e trabalhando essa oralidade de uma forma que os alunos comecem a ler para se divertir, né? Então, no geral, essa história, né, que vai falar o que disse o Saci, e aí ela vai trazendo, vai contrapondo questões que muitas vezes a gente tem, que as outras histórias colocam, né? Então, fala, isso aqui é mentira, isso aqui não é mentira, o que o Saci está falando. Então, vai trazendo vários elementos da cultura popular brasileira para que a gente possa explorar com as crianças. Eu mandei para o grupo da RP e para o grupo dos alunos externos. Aí só ficou faltando mandar para o grupo do PIBID esse livro, né, para vocês terem acesso. Tem um site que depois eu posso mandar e me cobrar para eu lembrar, que tem, assim, gente, são centenas de livros que já vêm todos escaneados, para a gente poder trabalhar em sala de aula, que ajuda muito a gente, né? Então, era esse primeiro momento da gente sempre pensar de iniciar nossas aulas fazendo uma leitura para a diversão também. A gente sempre pensa em utilizar uma leitura para uso didático, né? A partir da utilização dessa leitura, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a gente pode utilizar uma leitura para deleite mesmo dos nossos alunos, para que a gente possa incentivá-los a pensar que gostoso que é ler, né? Como eu posso me divertir lendo uma história. Então, vou retomar aqui a nossa apresentação, as nossas discussões de hoje. Gente, fiquem muito à vontade. Na aula passada eu falei isso também, né? Levantou a mão. Oi, quem? Ana Célia. Ana Célia, pode falar, meu bem, eu não vi. Não, professora, eu só queria comentar a respeito aí do deleite, que hoje eu me deleitei naquele dos gêneros textuais. Eu achei muito massa aquele texto. Dos 4 que você mandou, foi o que eu mais gostei. Ah, tá. Gente, aqui ontem, depois também eu posso mandar para vocês. Eu fiquei fazendo uma pesquisa e separei alguns livros e mandei para as minhas e meus alunos da residência pedagógica, porque eles têm vários momentos de interação com as crianças na escola, e as interações estão sendo online, né? Então, eu separei alguns e mandei. Eu só não tinha mandado esse, que eu esperei o Tarso fazer a leitura primeiro, para a gente poder fazer, mas aquele é ótimo, depois a gente traz para vocês, ele é bem divertido também. Gente, o que nós estudamos no nosso encontro passado? No encontro passado, a gente começou conversando um pouco sobre o que diferencia a alfabetização do letramento, né, e o que é alfabetização. Um dos pontos que a gente fez questão de destacar muito é de como que a Magda Becker Soares e o Batista, né, que são os dois professores que escrevem esse texto que a gente está acompanhando, de como eles entendem e como eles separam esses conceitos.
né? Porque você sabe que existe uma grande discussão sobre o conceito de alfabetização e do letramento. A Emília Ferreiro, por exemplo, que é uma autora que a gente vai conversar hoje aqui, ela é contra, ela fala que a alfabetização é alfabetização, envolve tudo, e que não existe alfabetização sem o letramento. Já a Magda Soares, ela destaca que, no caso brasileiro, por causa do alfabetismo funcional, né, pelo grande número de crianças que chegam ao 9º ano do ensino fundamental, conseguem codificar e decodificar letras e números, mas não conseguem entender e fazer o uso social da leitura e da escrita, né, que é o que se denomina como analfabeto funcional, nós precisamos de trabalhar esses dois conceitos. Então, assim, é importante dizer que tem uma discussão teórica sobre isso. Mas dentro das concepções que a gente está estudando nesse texto, a alfabetização, né, ela eu gosto muito dessa palavra, ela é uma tecnologia, ela é a apreensão, é a compreensão de uma tecnologia, que é essa tecnologia do alfabeto, né, de aprender a codificar e decodificar letras e números. E o letramento, eu sempre retomo essa palavra, né, que me acompanha, é a leitura de mundo que antecede a leitura da palavra, né, que é toda essa leitura de mundo que as crianças já possuem quando elas chegam na escola, e que a gente deve trabalhar a alfabetização desenvolvendo o uso social da leitura e da escrita, né, que é o conceito de letramento. Então, na aula passada, a gente discutiu isso e fechou falando o que era alfabetização. Hoje, o que nós vamos estudar? Quais os fundamentos do conceito de alfabetização, como aprendemos a linguagem escrita e o que aprendemos quando nos alfabetizamos. Ontem, eu e a Patrícia, a gente ficou o dia inteiro, né, discutindo esse texto, estudando esse texto, e aí a gente, conversando, a gente falava assim, a questão, né, que muitas vezes nós professoras, e agora a gente está com um número de professoras e professores muito maior aqui no curso, mas o que a gente pensa sempre? Isso é uma coisa muito comum para a gente da educação, uma separação entre teoria e prática, né? Ah, não, aqui na universidade a gente vê a teoria, quando a gente começa a trabalhar, a prática é outra, né? Então, isso é uma coisa, só que assim, isso é uma confusão, porque toda teoria educacional, ela é fundamentada em uma prática, né, de estudos sobre práticas docentes. E aí, assim, especificamente no processo de alfabetização, se a gente não tiver uma concepção teórica muito potente, a gente vai ter dificuldade no processo de alfabetização, o que a gente costuma chamar de prática, né, que é o ensinar, o dar aula, como a gente chama. Mas se a gente não tiver todo o entendimento psicolinguístico de como a criança aprende, a gente simplesmente vai tentar fazer com que ela faça o quê? Decodifique letras, números, o que é vogal, o que é consoante, o que é a junção de palavras, o que é a junção de frase, mas sem fazer um uso social e sem ter um entendimento efetivo do que é isso. Então, essa questão é importante para a gente sempre ter muito forte, para a gente sempre pensar sobre isso, né? Então, vamos lá. Um ponto, né? Como aprendemos a linguagem escrita? O primeiro deles tem a ver com o modo como que se deve entender o verbo aprender. Então, como aprendemos a linguagem escrita? A gente tem 3 pontos. O primeiro dele é a gente poder parar e pensar como a gente aprende. Esse é um exercício que, em vários momentos, eu acho que em curso de formação de professores, é muito importante vocês pararem. Então, assim, é uma primeira pergunta para vocês pensarem. Como que você aprende?
utilizado na pergunta. Muitas vezes utilizamos essa palavra como sinônimo de ensinar, equacionando os dois termos, aprender e ensinar, mais ou menos do seguinte modo: aprendemos algo tal como nos foi ensinado. Se pensarmos dessa maneira, a resposta à nossa questão seria fácil. Como aprendemos a linguagem escrita? Depende, podemos aprendê-la por meio do método global, do método silábico ou do método fônico. Quando a gente fala em método de alfabetização, né, a gente tem o método global, que é o famoso método que a gente começa do todo para as partes. A gente tem o método silábico, que é esse que começa da parte para o todo, que também é muito próximo nesse conceito do método fônico. A grande questão é que o método fônico trabalha muito a forma como se fala para a forma como se escreve, que a gente chama de relação fonema e grafema. Mas se a gente pensar que o que é ensinado a gente aprende, fica tudo muito fácil. Então, tudo que o professor ensina, o aluno aprendeu. Se não teve aprendizagem, isso é uma coisa muito séria. E tem uma questão até que os estudiosos de didática costumam falar muito, que assim, foi a psicologia que trouxe essa relação ensino-aprendizagem, esse conceito para a educação. Né? E aí, muitas vezes, isso é visto de forma errada, porque parte do princípio que tudo que eu ensinei, meu aluno aprende, e tudo que ele aprendeu foi eu que ensinei. Isso é um equívoco. Nem tudo que eu ensino, o meu aluno aprende, e nem tudo que ele aprendeu foi eu que ensinei. Tem, né, uma questão muito ampla de como que a gente aprende várias coisas da vida, inclusive ler e escrever, né? Então, o primeiro ponto importante, a gente precisa de começar a discutir o que é aprender. O segundo ponto importante diz respeito à razão pela qual devemos conhecer como e o que pensam as crianças a respeito de um determinado objeto de ensino. A gente começa, na semana passada, e se não foi, me corrija, eu acho que era um professor que chama Renato, que me perguntou sobre educação infantil, né? E eu falei, dentro do conceito de sociologia da infância, que é o que eu mais gosto e que eu trabalho, a gente não insere essa questão que a gente chama de alfabetização, que é inserir diretamente o alfabeto, começar a escrever o alfabeto, começar a decorar, né, o alfabeto, depois começar a separar vogal e consoante, começar essa escrita. A gente tem todo um trabalho anterior a mostrar para a criança o que é a escrita. E de conversas com a criança sobre o que é a escrita e para que a escrita serve, né? Porque não faz nenhum sentido eu, como uma criança de 1 ano, 2 anos, colocar um alfabeto na frente dela e falar A, B, C, D, E, F, é o que é muito comum que se faça. Por que isso não faz sentido? Porque aquilo ali para ela vai significar o quê? Mas se eu trabalho histórias, se eu trabalho, muitas vezes até de falar, ai, como que você chama? Eu me chamo Ana. Ai, vamos ver quais são as letras do seu nome. Eu não estou apresentando um alfabeto descontextualizado. Eu estou ali com aquele alfabeto móvel, eu falo assim, então A-N-A, escreve Ana. E aí, para que é isso? Porque muitas vezes eu vou deixar a gente vai trabalhando quais são os usos sociais, que a gente chama de letramento, né, com essa criança. Então, assim, em que momento que a gente para e conversa com as crianças sobre o processo de alfabetização delas? Imagine que você está ensinando ortografia para alunos já alfabetizados. É muito comum que, durante algum tempo, as crianças pensem que a grafia de uma palavra reproduz exatamente os sons da fala. E que, por isso, escrevam, por exemplo, mati, em vez de mate. Gato, em vez de gato. Se você, professor, não sabe dessa ideia que as crianças fazem da escrita ou dessa hipótese sobre a relação entre tendência, será apenas o de corrigir dizendo, olha, você errou, gato não é gato, é gato. Mate
mate, né, que é uma bebida, não é mate, é mate. Muitas vezes a gente simplesmente vai lá e vai fazer a correção e não vai parar para explicar para a criança. Muito que a gente fala gato, né, que a gente fala mate, mas nessa relação entre fonema e grafema, existe uma diferença na hora das correções ortográficas. Se a gente já começa a conversar com a criança isso com o tempo, porque na hora que a gente faz um ditado e as crianças escrevem algumas palavras erradas, a gente muitas vezes vai lá e corrige, não se escreve assim, se escreve assim. E é muito comum, tanto no caso de crianças, como no meu caso mais específico de alfabetização de adultos, que os alunos falam assim para a gente, não, professor, escrever é difícil demais. Mas por que é difícil demais? Exatamente porque não teve um trabalho anterior de compreensão. Dessa questão da forma que se fala com a forma que se escreve. E muitas vezes, algumas palavras, quem faz curso sobre o método fônico, eu fiz um curso ano passado sobre o método fônico, e muitas vezes o que a gente faz? A gente fala e mostra muito antes de ensinar a criança especificamente das correções ortográficas. Então, eu falo gato, né? Como que? Gato, gato, G-A-T-O, e mostro na escrita. Porque fica mais fácil da criança. Mas, professor, eu falo gato. Eu falei, na linguagem oral, tem várias palavras que a gente utiliza que a gente fala diferente da escrita. Mas é importante saber que a gente tem as normas gramaticais e que a gente precisa de seguir. O terceiro e último ponto, muito importante, tem a ver com o fato de que não existe uma única teoria da aprendizagem. Nenhuma única teoria da aprendizagem da língua escrita. Discutiremos aqui, como já evidenciamos antes, um determinado modo de compreender o processo de aprendizagem, aquele que julgamos capaz de fornecer uma boa base para a organização da alfabetização. O que significa dizer isso, gente? Você sabe que o nosso curso ele tem como nome Alfabetização e Letramento, Conceitos e Práticas. A alfabetização na perspectiva do letramento, o que é? Né? É simplesmente uma das formas de se compreender o processo de alfabetização. Mas, assim, a gente tem a clareza que não é a única. Mas essa forma, no meu ponto de vista, é a que me ajuda mais a organizar e a entender os processos de como se ensina, né, de como se alfabetiza, e psicologicamente como a criança entende, aprende esse processo. Então, assim, é uma das concepções de alfabetização. E quem trabalha com alfabetização na perspectiva do letramento, a gente, no geral, utiliza, aí sim, e alfabetização e letramento não é método, tá? É uma organização da alfabetização que se utiliza muito do método global, tá? Entendendo o método global, que é o que começa o processo de alfabetização pelo texto e não pela unidade da palavra. Tá? Então, assim, né, eu sempre falo isso. Isso é uma concepção, a alfabetização e letramento é uma concepção, uma forma de organizar, né, e que a gente trabalha com a perspectiva, aí sim, do método global. Tá? A gente não trabalha, mas em nenhum momento, se você está trabalhando com a concepção de alfabetização e letramento, você não pode trabalhar com o método silábico. Pode sim, se você achar que naquele momento o seu aluno está precisando, você vai fazer. E no método global também a gente trabalha com as partes mínimas de uma palavra, né? Então, essas são questões que, assim, eu gosto muito de fazer curso de métodos de alfabetização, porque por mais que eu faça, sempre eu entendo que eu ainda sei muito pouco quando eu me deparo em uma sala de aula e com um grupo de pessoas para eu alfabetizar. Então, é muito mais... E esse curso também, quando a gente para organizar, é mais uma oportunidade para a gente de estudo. É a gente que eu estou falando, somos nós professores mesmo. Então,
desses 3 pontos, né? Voltando aqui, só para a gente falar assim, como aprendemos a linguagem da escrita? Primeiro ponto, é importante a gente discutir como os alunos aprendem. Segundo ponto, é importante que a gente converse com as crianças sobre o processo de aprendizagem delas. Terceiro ponto, que a gente está trabalhando aqui com uma teoria da aprendizagem, da linguagem escrita, né, que é essa forma de organizar a alfabetização. E aí, com qual forma que a gente tem pensado? Nisso a gente se fundamenta na Emília Ferreiro e na Ana Teberoski, que vão fazer a discussão sobre a psicogênese, que é exatamente isso, como a criança aprende a língua escrita. A preocupação o tempo todo é como que essa criança aprende, né? Quais são as hipóteses que ela levanta ao escrever alguma coisa. Eu sempre lembro dessa história. Os alunos da RP já ouviram, porque teve um dia que a preceptora Maria Sacramento, a gente estava falando e ela está alfabetizando o filho dela. Então, a gente estava brincando que tem hora que dá vontade de dar cascudo, né? Então, ela falou, professora, tem hora que me deixa doida, dá vontade de dar uns cascudos. Aí, eu contei para Sacramento, né? Eu falei, menina, eu lembro que a minha mãe me dava muito cascudo e muito tapa, assim. Não era para bater, não, tá? Mas a minha mãe ficava tão nervosa que aí eu lembro muito dessa cena, assim, eu no primeiro ano, com um livro didático, fazendo dever de casa. E aí minha mãe sentada na cama dela, e era janela a palavra. Aí tinha a palavra janela. Do lado tinha uma figura da janela. Aí minha mãe falava assim, o que está escrito aqui? Aí eu falava, não sei. Aí minha mãe falava, olha aqui, o que é isso? Eu, janela. Aí ela voltava e falava, o que está escrito aqui? Eu olhava para minha mãe e falava, não sei. Aí ela, o que é esse desenho? Janela. É só você falar que tá. Eu falei, não, mas eu não sei ler. O desenho me fala que é uma janela. Mas eu não sei ler o que significa essas palavras. E aí minha mãe me dava uns cocorotes, porque ela falava assim, é tão fácil essa menina já falar que é janela e se livrar de mim, mas não, ela quer discutir que ela não entende o código, né? Então, porque, claro, né, gente, isso tem quase 40 anos, né, que a minha mãe, vou fazer 44 agora, mas eu tinha 7 anos, 6, 7 anos. Então, assim, mas que é isso, assim, porque tinha uma coisa assim, não, é uma repetição, era um entendimento, e minha mãe tinha feito magistério, minha mãe não dava aula, mas minha mãe tem formação em magistério, mas que era uma coisa muito assim, repete, né, você está vendo, agora vamos lá, J mais A, já, N mais E, né, ia, mas, peraí, aquela forma eu não conseguia compreender código. Isso muda muito com a psicogênese da língua escrita, que é exatamente assim, não, mas que hipótese essa criança está entendendo? Naquele momento ali, minha mãe não conseguia falar assim, tá bom, ela já separa desenho da letra, que é a primeira, que a gente vai discutir daqui a pouco. Para minha mãe bastava eu repetir o que estava no desenho. Não, o primeiro passo, a criança separou o desenho da letra, mas ela não, da palavra, desculpem, mas ela não sabe o que é a palavra. Muitas vezes a gente pensa, basta olhar aqui, mas no raciocínio da criança ela está pensando, tá bom, eu sei que é o desenho, mas eu não sei o que é a palavra. Então, como a criança aprende a linguagem escrita? Origem e desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos relativo ao conhecimento de um determinado objeto. Então, a gente vem trabalhando com o conceito de quê? Psicogênese, que, né, o nome já diz, origem e desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos relativos ao conhecimento de um determinado objeto. Quem sustenta essas ideias, né? As ideias que sustentam esses estudos, que se originaram das investigações do Jean Piaget, podem ser resumidas do seguinte modo. É sempre importante a gente falar assim, e a gente confunde muito isso, a gente da pedagogia. Por quê? O Piaget, vocês devem lembrar lá, ele é um biólogo, e a grande pergunta dele era como as pessoas, né, especificamente, as crianças, aprendem. Mas ele não estava fazendo isso voltado para o processo de alfabetização, não era uma preocupação dele, isso.
quem vai pegar isso é Emília Ferreiro, que é uma... Vocês sabem que ela é argentina, radicada no México, mas é argentina. Ela é orientanda de doutorado do Piaget, então ela vai pegar essa linha de estudo dele, que era como a criança aprende, e vai trazer os estudos de doutorado dela para a educação. Por isso que os sustentos são nas teorias do Piaget sobre de como a criança aprende, mas é ela, que é uma psicóloga, né, Emília Ferreiro, que traz para a educação. Dentro, então, dessa construção realizada pela Emília Ferreiro, que tem como fundamento esse processo de aprendizagem, essa gênese do aprendizado mental, do processo de alfabetização pela criança, como que a gente sintetiza as principais ideias que sustentam os estudos sobre a psicogênese da linguagem escrita? A criança não começa a aprender a escrita apenas quando entra para a escola. Desde que, em seu meio, ela entra em contato com a linguagem escrita, começa o seu processo de aprendizado. Então, assim, no sentido geral, e aí a gente tem muitas realidades no Brasil, mas a gente tem uma criança que desde muito pequena já tem família, né, mãe, pai, tio, que dá livros, que lê junto, ela vai tendo uma outra compreensão. Crianças que não têm isso, da mesma forma, elas estão aqui inseridas em um mundo pautado pela escrita. Então, como elas estão no mundo elas têm lá os seus processos, que elas compreendem lá que existem, a escrita serve para se comunicar. Então, vai numa loja com a mãe, percebe uma escrita, passa, né, no centro da cidade, vê lá, Supermercado Jorge, Quaresma, Paraíba, Magazine Luiza, enfim, né, a criança, ela sabe que cada lugar tem um nome, então ela já tem uma compreensão. Então, essa compreensão, ela não passa a existir somente no momento que a criança entra na escola. Então, ela já tem uma concepção disso. Ela pode ter mais ou menos de acordo com como a família insere as práticas de escrita e de leitura. Então, se você tem uma mãe leitora, todo dia você vê sua mãe com um livro, né? Todo dia você vê seu pai com um livro, você vê seus irmãos com... Então, você já cresce nesse ambiente, facilita muito para o processo de alfabetização. Esse aprendizado não consiste numa simples imitação mecânica da escrita utilizada por adultos, que é uma coisa que muitas vezes a gente quer, né? A cópia, a famosa cópia. A aprendizagem não é uma cópia. Né? Quando eu falei lá do exemplo da minha mãe, então ela mostrava, tá? O desenho de janela, que é janela, eu falava que eu não sabia ler, mas que eu sabia o desenho, ela me dava um cucurute, que ela falava, é só você reproduzir, não é uma imitação mecânica, mas numa busca de compreender o que é a escrita e como ela funciona. É por essa razão que se diz que trata de um aprendizado de natureza conceitual. Nós, professoras e professores, estudantes de cursos de licenciatura, precisamos de ter isso muito forte, assim, que não é um aprendizado prático. Primeiro, é um aprendizado conceitual. E muitas vezes, quando a criança está ali na nossa frente, que a gente está tentando... O que a gente faz, né? A Patrícia vai fazer um estudo de caso com a gente no final. A gente vai... Não, esse daí não aprende, mas assim, é importante eu pensar quais são as hipóteses que essa criança levantou para isso? E quais que, a partir dessa hipótese, o que eu preciso? E muitas vezes eu não consigo saber se eu não perguntar para a criança. Como que você entendeu isso aqui? Eu acho que as meninas e os meninos aí que já são professores, professoras, os residentes, os fibidianos, vocês devem, muitas vezes, o que acontece? Matemática, isso é muito forte. Criança tem muita preguiça, às vezes, de aquilo que no meu tempo chamava arme, fetui, né? Tem criança que não faz, ela só quer fazer cálculo mental. E muitas vezes eu viro para ela e falo assim, tá bom, como que você chegou a esse resultado? Eu chego lá, tá,
Mas como que você fez essa conta? Aí a criança começa a me mostrar como ela fez a conta. Eu falei, ah, tá, então o seu raciocínio foi esse. Foi. Tá, você chegou aqui a conta certa. Então, às vezes eu falo, tá, mas como você não quis armar e efetuar a questão da unidade, da dezena, da centena, do milhar, você tem preguiça, aqui você confundiu isso. Por isso que é importante. E muitas vezes a criança acerta muito, não fazendo o que a gente pede, que a gente cobra nas avaliações, e aí você senta com ela e fala, como que você entendeu isso? No geral, a gente vai falar assim, não, tem que fazer assim, né? E muitas vezes a criança tem uma outra forma de pensar, com a escrita também. Né? E aí, muitas vezes, por isso que assim, não dá para a gente saber se a gente não perguntar. Primeiro, da gente entender esses conceitos, da gente explicar esses conceitos, e muitas vezes perguntar, por que você escreveu essa palavra assim? Ah, eu escrevi por isso. Ah, entendi. Mas então, na norma gramatical, isso se escreve assim, assim. Então, o que você precisa de entender nisso é isso. Mas o que a gente faz? A gente vai lá e fala, tá errado, o certo é colocar o em vez do u. Né? Mas é sempre importante a gente perguntar para a criança, como que você compreendeu isso? Por isso que se trata de um aprendizado de natureza conceitual. Na busca de compreensão da escrita, a criança faz perguntas e dá respostas a essas perguntas por meio de hipóteses baseadas na análise da linguagem escrita, na experimentação de modos de ler e de escrever, no contato ou na intervenção direta com adultos. Eu lembro que quando foi ensinado para o João que uma palavra era formada por uma vogal, uma sílaba era formada por uma vogal e uma consoante, e que aí a palavra era... Uma vez eu lembro que ele olhou assim e falou assim, mãe, ali está escrito uma palavra. É uma palavra... monossílabo, mas é uma palavra. Eu falei, não, isso é só um código, ele tem vogal e consoante, e tudo que tem vogal e consoante é uma palavra. E aí eu fiquei pensando, na hora, em vez de falar que ele estava errado, que ele estava falando da placa do carro, eu falei, o seu raciocínio é esse mesmo, que na escola a gente ensina para os alunos que a formação de uma sílaba é uma vogal e uma consoante, mas naquele sentido ali que está escrito isso, não quer dizer nada, é só o código da placa do meu carro. Então, mas aquilo para ele foi um nó, porque na cabeça dele se tinha uma vogal, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, era uma palavra de uma sílaba só, mas era uma palavra. Entendeu? Então, essas questões a gente precisa de conversar com a criança, porque elas não entendem se a gente não explicar. De novo, por isso é conceitual. Por isso que a criança faz pergunta, quando elas começam a ser alfabetizadas, elas leem tudo e perguntam isso, e aquilo outro, baseados na análise da linguagem escrita, na experimentação de modos de ler e de escrever, no contato, na intervenção direta com os adultos. E aí, gente, essa é uma questão, porque se a criança levanta as hipóteses e não tem com quem conversar sobre elas, atrapalha o processo de alfabetização. Não ter com quem conversar, seja na escola e seja na família também. Porque a criança, mas por que isso? Então, claro, isso depende, nem sempre a gente como família, como pai, como mãe, como irmã, está ali disposta o tempo todo, está com aqueles porquês dos 6, 7, 8, 9 anos, mas é importante, porque o tempo todo essa criança está levantando hipótese, está questionando a gente sobre essas hipóteses. As hipóteses feitas pelas crianças se manifestam muitas vezes em suas tentativas de escrita, muitas vezes chamamos de escritas espontâneas, e por isso não são erros, no sentido usual do termo. Mas... Professora, licença. Oi. O Tarso levantou a mão, acho que ele quer falar. Oi, Tarso, desculpa, é porque eu não vejo. Agora que eu lembrei também que não tem como a senhora ver quando está apresentando, né? Mas isso que a senhora colocou, professora, é muito importante sobre como nós pensamos como nós sabemos desse método, como nós sabemos dessa regra e como nós sabemos desse assunto, e a gente está lá naquele momento de discussão com aquela criança, né, do processo de aprendizagem, em alguns momentos a gente pensa que aquela criança sabe também. Então a gente
perde, a gente não se dá o trabalho de explicar o porquê. Ou então essa explicação, ela fica meio vazia. E isso acontece, e isso está bem delineado na alfabetização, mas também vários outros assuntos. A gente coloca uma regra do português, olha só, existe o L e existe o U, que tem um som muito parecido. E a gente vai dizer assim, essa palavra é com L. Aí tá bom. E a gente quer que essa criança ela comece, use dessa forma, a forma correta, como se fosse um código, como se fosse algo do tipo. E aí eu já vi vários alunos dizendo assim, essa é a regra do tio Tasso, um exemplo, né? Essa é a regra mas não é a regra minha, não é a regra de fulano. É uma regra, é uma forma de escrita correta do português. Mas como nós não ensinamos essa criança todo esse entorno, ele pensa que a gente que inventou isso. Não, mas minha professora diz que é assim. Minha professora diz que é assim porque ela é a regra que ela inventou. E isso é fruto de uma má explicação, uma explicação ali com pouco detalhe sobre isso para essa criança. André? Oi. Eu lembrei, eu estava falando sobre essa questão. Eu estava lendo hoje, tem um Instagram de crianças, eu gosto muito de ler. E aí o filho perguntou assim para a mãe, mãe, como se escreve gays? Aí a mãe falou assim, não, filho, você tem alguma dúvida sobre os gays? Quer falar sobre? Eu explico tudo para você. Ele disse, não, mãe, é porque eu quero escrever português. A criança entende de uma maneira diferente, né? Sim, e raciocina de uma forma diferente também, né? E às vezes adulto acha que está lá para uma coisa que está para outra também, né? Quando a gente está nesse processo de alfabetização, dos 3 primeiros anos do ensino fundamental, a gente também tem uma expectativa muito grande com essa escrita e essa correção ortográfica das crianças. E aí eu sempre penso assim, né? Eu tenho muito raciocínio, eu acho que, claro, também por causa da formação, eu não sou uma pessoa que tive outro trabalho na vida, a não ser professora. Então, assim, terminei o ensino médio, fiz vestibular e entrei na universidade e já comecei a trabalhar na universidade com educação. Então, eu sempre falo assim, a minha forma de pensar, ela é muito dentro dessas concepções que a gente estuda, né? E dentro disso, então, quando eu sempre me pergunto assim, como que eu entenderia isso? E às vezes, quando eu não consigo, é muito como eu perguntar, se eu estou alfabetizando, que seja adulto ou que seja criança, eu falo assim, mas como que você entendeu isso aqui? Eu entendi, não, professora, eu não entendi nada. Não, tudo bem, eu entendi que você não entendeu, mas assim, o que você conseguiu? Né? O que você não entendeu? Eu falo muito isso, que às vezes é tanta coisa assim, que a pessoa que está se alfabetizando não dá conta nem de explicar. Aí ela começa, eu falo, então vamos pegar por aqui. Porque é entender mesmo, porque às vezes, ela brincou, né? A mãe já está achando que é uma questão de orientação sexual, disso, daquilo, né? De escolha. Né? Não, a criança quer escrever português. Então, muitas vezes, a gente acha que é uma coisa muito mais simples do que está sendo proposto, né? Do que a gente está entendendo. Então, essa pergunta para a criança, por isso ela se torna fundamental. E que, como a gente já sabe, e para a gente é muito fácil aquela regra, aquela escrita, a gente simplesmente fala, não é assim, é assim. Né? Então, esse trabalho mesmo da gente começar a perguntar mesmo, né? Tá, mas o que você não entendeu aqui? Exatamente, né? As hipóteses se manifestam muitas vezes em suas tentativas de escritas, nos seus erros, no sentido usual do termo, mas sem expressão as respostas ou hipóteses que a criança elabora. O desenvolvimento das hipóteses, e é muito curioso quando elas começam a entender, e aí mesmo quem é do PIBID ou da residência já sente isso nas aulas de vocês, né? Porque ele começa assim, tá bom, é com um S ou é com 2 S? Ou eu que respondo isso até hoje? É mãe, casa? Claro, hoje é uma coisa, então já sabe que é com S, mas de vez em quando escreve com Z também. Mãe, essa palavra é com Z ou é com S? É com isso. Mãe, essa palavra...
muitas vezes a gente não tem paciência enquanto família, e eu falo porque eu sou uma mãe, como todas vocês, que sou uma mãe trabalhadora também, que acompanha o ensino remoto, que tem dia que a gente não está com tempo e nem paciência, que tem o serviço da casa, tem todas as coisas. Mas, assim, isso tudo, quando a criança vai se manifestando, é porque ela está começando a compreender que o sistema de escrita tem normas. E aí ela precisa, e às vezes eu escuto assim, nossa, eu não vou aprender isso nunca. Aí eu falo assim, é difícil mesmo de aprender, até hoje eu erro muito. Ainda mais hoje que a gente está no celular e tem um corretor, a gente está escrevendo no computador e tem o corretor, se eu tenho dúvida, eu já olho no dicionário e já vem a palavra, então escrevo muito pouco à mão. Então, quando eu vou escrever à mão, eu tenho muito mais dúvidas hoje também, não sei vocês. Né? A gente acaba que erra muito mais hoje escrevendo à mão com esse mundo todo que a gente escreve com corretor ou joga no dicionário. Mas é importante conversar com as crianças, porque é com 2 R's, porque é com R, porque com S tem som de Z. O desenvolvimento das hipóteses envolve construções progressivas, por meio das quais a criança amplia seu conhecimento sobre a escrita, com base na reelaboração das hipóteses anteriores. Então, quando ela entendeu que maçã era com C cedilha, não era com 2 S's, né? E aí, quando ela vai escrever novas palavras, ela começa a pensar nisso também. Mas essa aqui, se maçã tem esse som e é com C cedilha, quando eu vou escrever começar, né? Como eu vou escrever, quando eu vou escrever pêssego. Então, e aí eles começam, isso é com S ou com C cedilha, ou isso é com 2 S. Quando a criança começa nesse processo, fala, ai, que bom, ela entendeu que para escrever existem normas. Então, esses 5 pontos aqui é uma síntese do que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski apresentam sobre as principais ideias que sustentam os estudos da psicogênese, tem hora que não sai, da psicogênese da língua escrita. Então, e são fundamentos para nós, professoras, em processo de alfabetização, entendermos que sabe aquela experiência que a gente fez na aula passada, que quando colocou para vocês a escrita chinesa, né? O que está escrito aqui? Você olha e fala assim, não faço a menor ideia, nem consigo estabelecer hipótese, porque eu nunca vi esse símbolo. É um pouco isso. E aí, no nosso caso, da escrita silábica é muito mais complexo, gente, porque assim, seria muito fácil alfabetizar quando eu falo assim, esse símbolo é uma casa, esse símbolo é isso, esse símbolo é o do cavalo, esse símbolo é isso aqui. Então, assim, não tem uma relação grafofônica. Quando a criança se alfabetizaria muito mais rápido se fosse daquela forma. A nossa forma é muito mais difícil de se alfabetizar, porque a gente tem o que a gente chama de relação grafofônica, que é a forma que se fala com a forma que se escreve. E entender esse processo é um processo que demora até anos para as crianças terem uma compreensão melhor. E aí a gente começa, né? Professora. Oi. Com licença, só tem uns comentários aqui que estou dizendo assim, a Patrícia, às vezes ficamos muito acostumados com o corretor. Aí a Juliana, às vezes dá um branco, que pelejo para lembrar como se escreve algum nome e não lembro. O Edenilson, eu diria dependentes por conta das respostas instantâneas. Aí a Lidia colocou, quando esqueço, vou lá no Google Áudio, aí ele me dá a palavra. E vocês mais novas e mais novos, tem a questão do Google Áudio, né? Meu filho é tudo no Google Áudio, eu não, ainda vou no Google mesmo. Mas é isso, a gente foi se transformando muito dependente disso. Então, eu imagino, né, que assim, é muito mais complexo hoje, assim, quando eu vou escrever na lousa, tem hora que eu falo, gente, isso aqui é como que eu vou escrever? Porque a gente esquece mesmo, a gente foi se tornando dependente desses corretores, né? E aí, a gente quer que as crianças, até o 3º ano, tenham o domínio das normas ortográficas. Às vezes eu penso assim, será que eu daria conta do que eu proponho para o meu aluno? Vocês já pensaram sobre isso? Será que a gente daria? Pode falar. Dava sim. Eu estou brincando, né? Mas assim, a língua portuguesa ela é muito difícil.
inclusive palavras que com a mesma escrita tem significado diferente, às vezes muda uma letra, aí já tem um outro significado, né? E o som é o mesmo, né? Que a criança está muito atenta à questão do som. E nós, adultos, graduados ou graduandos, nós estamos nessa condição e a gente acaba tendo dificuldade de fazer uma escrita de forma correta, né? Na norma padrão. E a gente acaba querendo que a criança faça da mesma forma, né? Faça da mesma forma, não, faça da forma correta, mas nós podemos errar. Tem uma coisa que, assim, tem um livro do Marcos Banho, que se escreve Bagno, mas fala Banho. Tem gente que fala, ou tem outras pronúncias também, eu falo Marcos Banho, mas tem gente que fala Marcos Bagno, que chama o preconceito linguístico. Tem um determinado momento que o autor do livro Preconceito Linguístico, ele começa a falar assim, que tem uma gramática do jornal O Estadão, e agora eu esqueci o autor, que ele é um chato, esse cara, ele é um crítico literário também, então ele fala mal de todo mundo. E aí ele fala assim, o Chico Buarque escreve mal, tem o Manuel Bandeira, eu adoro. Ah, nossa, a escrita é ruim também. E aí ele começa a citar vários autores que esse ilustre gramático cita como pessoas que escrevem mal. E aí ele começa a falar, mas o que é escrever bem? O Chico Buarque, com as músicas dele, ele consegue emocionar milhões e milhares, e são músicas que estão presentes. Nos livros dele, o cara é prêmio Jabuti de literatura. As pessoas leem, se envolvem, e aí você vai pegar Drummond, Manuel de Barros, enfim, né, você vai pegar os autores de poesia e o gramático da ortografia, então, eles escrevem mal, que essa palavra não, mas muitas vezes quem está escrevendo está pouco se lixando se ali tá o substantivo, o verbo está certo. O que tem, o que vai acontecer, vai emocionar, que mensagem que vai passar. Então, muitas vezes, e eu lembro muito do meu irmão, que hoje em dia até escrever sobre outras coisas é mais difícil, mas quando eu tinha Facebook eu escrevia muita crônica, muita coisa, ia postando. E aí meu irmão, às vezes, ele estava super a fim de implicar comigo, e ele falava assim, aí ele falava, você está para escrita, porque você escreve isso errado. Aí eu olhava para ele e falava assim, quero ver suas escritas, quero ver os seus textos. Aí ele olhava assim, não, mas eu falei, não, é muito fácil. Meu irmão fez comunicação social, então ele estudou muita norma ortográfica, porque, né, trabalhava com notícias, com revistas, essas coisas. Aí eu falava, tá bom, você tem a norma, e o outro tem uma escrita que emociona. Qual que é? Aí ele falava assim, não, mas não pode desprender. Mas porque tem isso mesmo, né? Que muitas vezes, naquele sentido daquela escrita, isso acontece muito quando eu termino um artigo meu e mando para o corretor, porque todo artigo a gente tem que mandar para a correção de língua portuguesa. E aí vem quando eu falei, não, mas aqui perde o sentido. Ah, mas essa palavra está errada, ela vai me explicar tudo da norma. Eu falei assim, vai ficar errado, porque eu quero que passe esse sentido do que eu estou escrevendo. Por isso que tem poetas que vai falar assim, não, eu sou um poeta que escrevo errado, né? Porque eu invento essas palavras e essas palavras fazem sentido no texto que eu quero colocar. Então, assim, essa é uma discussão muito longa. Por isso que eu brinquei com você, será que ter o conhecimento ortográfico, que muitas vezes a gente exige dos nossos alunos, será que como que é isso na hora da nossa escrita? Né? A Judimar é professora de língua portuguesa, eu acho que muitas vezes eu sou pedagoga, né? Então eu só dou aula até o 5º ano, e mesmo quando eu pego as normas gramaticais do 5º ano, e agora tem muitos anos que eu não dou aula, eu tinha que estudar muito, porque eu me esquecia daquelas normas. Né? Andréia, até a gente, como professora de língua portuguesa, a gente se depara com situações onde, opa, isso aqui, isso é aquilo. Então, é uma língua bem complexa, realmente. A parte a seção ortografia é um setor da gramática que é bem delicado, e tal fato gera toda essa linha de complexidade que a gente percebe. E eu imagino assim, o adulto
quando se depara com uma situação X, mesmo ele tendo aquele leque de informações, ele fica angustiado. Aí eu ficava imaginando aquela criança lá no gato que você citou anteriormente, o que é que passa na cabecinha daquela criatura. Talvez surja aí, se não for bem conduzido o processo, uma sensação de inutilidade, de impotência, de incapacidade. Então, o meio que você utiliza para conduzir, para intervir numa situação dessas, faz toda a diferença, assim eu penso, entende? E eu não sou alfabetizadora, tenho muito apreço, muita admiração pelo processo da alfabetização, é uma das fases mais lindas que eu observo dentro do ciclo estudantil. E essa semana eu conversava um tiquinho com a Joina, ali pelo pátio, e dizia, Joina, não existe preço, não existe explicação para esse retorno que a gente vai observando e detectando no decorrer do processo evolutivo de um ano letivo, com uma criancinha que ainda tem 3 anos de idade. O bebezinho que chega para nós em janeiro e o que está hoje em junho, você percebe 2 criaturas bem desenvolvidas. E se esse processo não for bem conduzido, Andréia, a frustração, aquela história da criança ter vergonha de ler, da criança ter vergonha de escrever, o medo, a insegurança. Gente, tem uma linha de consequências dentro desse processo que pode ser desastrosa. Às vezes eu recebo aluno lá no ensino médio com lacunas que você observa que elas são oriundas da raiz. E é um detalhe bem delicado. E quando você vai lá para os gramáticos aí, quando você falava dos poetas, alguém diz, me dá um cigarro aí, e o outro diz, dê-me um cigarro, cidadão, por favor. E quando ele faz isso, embora os dois estejam dizendo a mesma coisa, mas o primeiro diz com mais agilidade, com mais rapidez, com mais leveza, e o outro assim, se reveste daquela formalidade, daquele rebuscamento gramatical, porque a língua portuguesa, a norma culta, ela reveste o indivíduo de uma formalidade, chega a dar medo. É linda, é encantadora, tenho muito apreço por ela, mas realmente é bem delicada a situação. Essa flor do lácio, para dominá-la, dá trabalho, né? Mas é isso, assim. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Mas é Totalmente. Isso. É isso, Judimar. E a gente vai entender, né? E assim, o que eu sempre falo muito, porque é isso, assim, eu tenho admiração profunda por professores de educação infantil, não que eu não tenha depois, tá, gente? E professores das séries iniciais, dos anos iniciais do ensino fundamental. Porque é exatamente, nesse momento que a gente constrói o gosto pela escrita, o gosto pela leitura, construindo a escrita e a leitura como formas de nos comunicarmos, né? Hoje, com as crianças, com todas as tecnologias, aqui em casa mesmo, é uma luta para o meu filho pegar um livro. Ele fala, eu não gosto. E aí eu começo a conversar, e ele fala, não, mas eu falo assim, filho, o livro é uma companhia, quando a gente está lá no interior, quando a gente está fazendo isso, ele, não, mas eu tenho meu celular, eu falo, e quando acaba a internet, como que você fica lá? Né? Entender isso, eu falei assim, é importante entender a leitura e a escrita como formas de divertimento, como formas de descanso, né? E isso é muito difícil da gente construir esse gosto, às vezes em nós mesmos, imagine nos alunos, né? Quando a gente então está pensando, né? Agora a gente entra, as primeiras hipóteses, tá bom. Na semana passada fui perguntada na educação infantil. Nesse momento, quando a criança está ali com já, né? As primeiras hipóteses sobre a escrita. Em primeiro lugar, a atenção da criança se volta para a compreensão. Essa é a primeira coisa. O que distingue a escrita
do desenho. Eu gosto muito disso. O que serve para ler do que não serve. A criança busca estabelecer critérios ou princípios de natureza gráfica para definir o que é passível de ser lido do que é passível de ser escrito, né? Que eu até peguei esse livrinho, a capa do livro da Rita Lee, e aí quando a criança fala, o que você está vendo? Né? A criança vai falar, eu estou vendo letras, eu estou vendo desenho. E aí, fala, e o que o desenho quer dizer? E aí a criança começa esse processo de interpretação pelo desenho, para depois ela ir para o processo de interpretação, ou dela falar, mas e aqui? O desenho está mostrando uma senhora de óculos, de olho claro, com cabelo branco, de uma blusa azul, abraçando uma ursa. E o título, mãe, o que quer dizer, né, professora? O que quer dizer? A gente fala, você sabe o que é uma coisa, né? O autor, a autora aqui, mas é a Rita Lee, por isso que tem esse nome aqui em cima. E o título desse livro é Amiga Ursa. Você acha que essa imagem estabelece relação, claro, a gente usa outras palavras, com esse título? Então, a primeira grande questão é da criança aprender a separar o que é desenho do que é escrita. E o que é muito legal, por que as crianças, quando elas têm 1, 2, 3, gente, até 5 anos, elas querem que a gente sempre leia a mesma história? É porque elas começam a decorar. E muitas vezes a criança coloca o dedo onde está a palavra, e a gente vai falando. Então, ela ali, ela começa a separar o que é desenho, o que é escrita, e depois elas começam a ter curiosidade do que aquelas palavras querem dizer em relação ao desenho. É uma coisa que para a gente é sempre um grande desafio, que é a interpretação de texto, né? Que a gente trabalha, e nem sempre a gente consegue desenvolver, que é esse letramento, esse uso social da escrita. E aí, então, o primeiro princípio é exatamente esse, né? Que a criança começar a distinguir o que é desenho, o que é letra. 2 princípios são então estabelecidos. O princípio da quantidade mínima de letras, de acordo com o qual uma escrita, para ser lida, deve possuir um número suficiente de letras, mais de uma letra, no mínimo. Para quem conseguiu ler o nosso texto antes da aula, vocês viram lá que, assim, no início, muitas vezes, as crianças fazem desenhos ou rabiscos imitando letra. Esse está no... E aí, de novo, por isso que eu vou bater sempre na tecla, o ensino da prática da escrita é um ensino conceitual, tá? Por que eu sempre vou batendo nessa tecla? É que se a gente não tiver esse entendimento, tá bom. E estou falando... Alguém quer falar, gente? O que eu estou sempre batendo na tecla, por quê, gente? É que... Saber isso resolve todos os nossos problemas? Não, mas ajuda a gente a pensar que estratégia utilizar para ajudar essa criança no processo de alfabetização. Tá, ela já entendeu que existem as palavras, existem os desenhos no livro. Agora, aí ela começa a fazer os rabiscos. E é muito comum você... Olha aqui o que eu escrevi na educação infantil, professora. Aí você vai olhar e fala, ai, que legal! Aí você fala, nossa, ela já entendeu. Porque muitas vezes as crianças fazem um rabisco e fazem um desenho. Fazem um rabisco, aí você começa a trabalhar essa questão do desenho e da escrita. Aí elas começam com aqueles rabiscos sem sentido. Aí você fala, mas as letras que compõem a escrita, no caso brasileiro, é o alfabeto. Então, vem cá, vamos começar a apresentar esse alfabeto. Aí as crianças começam a colocar letras aleatórias para escrever qualquer palavra. E aí, de novo, a gente não trabalha com o erro, a gente trabalha com a hipótese de acerto. Oi? Ligue seu microfone, tá ligado? Liga, Alves. Então, o princípio da quantidade mínima de letras, de acordo com qual uma escrita para ser lida deve possuir um número suficiente de letras, né? Depois, o princípio da variedade interna das letras, de acordo com o qual um objeto gráfico para ser lido deve apresentar caracteres diferentes. Um conjunto de letras iguais. Por exemplo, não constitui algo possível de ser lido. Então, primeiro... Não, só não entendo porque você gosta de usar essas asas.
Lígia, o microfone tá ligado. Desliga por Que a Juliana gentileza. quer, me ligando. Quem ligou meu microfone? Vamos lá. Então, muitas vezes, ó, mariposa, a criança colocou A, I, E, F. Aqui, a criança, ela já está nesse segundo, quando é mariposa. Aí as duas outras não tinham relação com a palavra. Então, muitas vezes a criança começa colocando qualquer letra para especificar. Depois a criança começa a ter noção que a mesma letra, por exemplo, não pode construir uma palavra. Então, ela joga letras diferentes. Aí depois ela começa a ter uma relação com essa sílaba, formiga. Ah, então são 3 letras. Vocês podem ver isso, ó. Mariposa, são 4. Até que ela, urso, né, rã. Então, a formiga picou o meu pé. Então, aqui está tudo no início, tá essa coisa mais misturada. Mas para a gente lembrar um pouquinho, aqui eu até peguei fora do texto que a gente estudou, porque essa é uma questão que a gente sempre precisa de discutir, né? Sempre precisa de relembrar, na verdade. Na semana passada, quando eu comecei o curso com vocês, uma das coisas que eu falei é assim, quando a gente vai fazer o levantamento, e aí agora no início do ano as preceptoras sempre falavam, a gente está nesse momento de fazer o levantamento de como que as crianças estão na alfabetização, né? Da gente fazer a sondagem. E aí, muitas vezes, semana passada eu destaquei essa questão, será que a gente está fazendo da alfabetização pura ou a gente está fazendo o que a criança da alfabetização e do letramento? Hoje aqui eu estou pegando só os níveis mesmo com vocês. Então, isso é importante, gente, de novo, né? Aí eu vou sempre bater na tecla, é conceitual. Porque se a gente tem isso aqui muito organizado, ajuda muito na hora de preparar as aulas. Nível 1, pré-silábico, indiferenciado. Neste nível, o aluno pensa que se escreve com desenhos, né, o que eu mostrei lá atrás. As letras não significam nada para ele. A professora pede que ele escreva bola, por exemplo, e ele desenha uma bola, ou rabiscos ou garatujas. Para as meninas que são diretoras né, aqui presentes, os estudantes que são diretoras de escola, donas de escola ou coordenadora pedagógica, o que eu sempre falo? Porque a gente sofre muito mais com as cobranças, a gente como professora, né? A gente sofre muito mais com as cobranças da família que fala, essa criança sabe isso. Então, muitas vezes, gente, eu sentava com as famílias, com as mães, com os pais, com quem for, os avós, as avós, os irmãos que fossem responsáveis, e explicava isso aqui. Quando eu explicava, ia embora, porque eu falava assim, nossa, é difícil isso, né? Eu falava, então, a gente precisa de compreender isso para entender como ensinar o seu filho. O seu filho está nessa etapa, então a gente precisa agora de desenvolver isso. Lembrando sempre que nem toda criança aprende da mesma forma. Então, eu sempre bato na tecla da necessidade, para além de nos educarmos, para além da gente saber isso, muitas vezes nos encontros com as famílias, a gente destacar isso. Então, assim, muitas vezes, de explicar mesmo em qual nível que a criança se encontra. Então, no pré-silábico, no segundo nível, pré-silábico 2, primeira criança, então, ela ela é indiferente. No segundo, o aluno, que também aí é o pré-silábico 2, o aluno já sabe que não se escreve com desenhos. Ele já usa letras, ou se não conhece nenhuma, usa algum tipo de sinal ou rabisco que lembre letras. Nesse nível, o aluno ainda nem desconfia que as letras possam ter qualquer relação com os sons da fala. Aí a gente vai para o terceiro nível. O terceiro nível tem um momento quantitativo, qualitativo, até chegar naquele que a gente chama de silábico alfabético. Né? Dentro do nível silábico, a gente tem o quantitativo, o qualitativo e o silábico alfabético. Aí tá, quando o aluno começa a ser silábico, é que ele descobriu que as letras representam os sons da fala. Mas pensa que cada letra é uma sílaba, é aquilo que eu mostrei, formiga. Cada letra, e aí ele pode colocar tanto um F, um I e um A, como ele pode colocar letras aleatórias. Mas o que ele já entendeu? Que a fala, a escrita representa a fala, e que formiga, que a gente vai falar que tem 3 sílabas, para a criança vai falar, não, então ela se escreve com 3 letras.
O aluno descobriu que as letras representam os sons da fala, mas pensa que cada letra é uma sílaba oral. Se alguém lhe pergunta quantas letras é preciso para escrever cabeça, por exemplo, ele repete a palavra para si mesmo devagar, contando as sílabas orais, e responde 3, uma para K, uma para B, uma para Sá. Aqui, então, a criança ela já está no nível silábico qualitativo. Aí a gente vai, então, quando ela já faz essa relação, sabendo que se usa letras, tá? E aí tem o estágio 3 do silábico alfabético. Ora, escreve as sílabas completas, simples, e ora usa apenas uma letra para representá-la. É muito comum a gente estar com as crianças com 6 anos nesse estágio, e às vezes até 7 anos. E aí, quando a gente fala que a criança está alfabética, né, o aluno compreendeu como se escreve usando as letras do alfabeto, descobriu que cada letra representa um som da fala e que é preciso juntá-las de um jeito que formem sílabas de palavras da nossa língua. Porém, inicialmente, escreve com fortes marcas de oralidade. Então, nesse momento que a criança está alfabética, é que a gente começa a entrar com as correções ortográficas. Gente, alguém quer destacar algumas questões desse ponto que eu discuti até aqui? Não? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Gente, agora que eu vi que o horário também meu já estourou. De acordo com os estudos psicogenéticos, em seu esforço para compreender a escrita, a criança elabora, a partir de um determinado momento, a hipótese de que nossa escrita representaria não o significado do signo linguístico, mas o seu significante. Quer dizer, nossa escrita teria uma natureza, o que eu já falei, né? Fonográfica e não ideográfica. Aquela escrita chinesa era ideográfica. A criança, se fosse daquele jeito, era mais fácil. A primeira ideia infantil a esse respeito é de que seriam representados na escrita as unidades sonoras da língua, cuja pronúncia é mais perceptível às sílabas. Ela inventaria, assim, uma escrita silábica, né, que eu já expliquei, que cada caractere ou letra representa uma sílaba. Como ler, como escrever vocábulos monossilábicos, né, monossílabos. Você se lembra de que, bem cedo no seu aprendizado da escrita, a criança elaborou o princípio da quantidade mínima de letras? Quer dizer, que uma ou duas letras não poderiam ser uma escrita, algo possível de ser lido? Se a criança for escrever giz, sol, mel, pela lógica da hipótese silábica, teria que grafar I, O, E, utilizando nesse exemplo apenas as vogais. Mas, de acordo com o princípio da quantidade mínima de letras, apenas uma letra não pode fazer uma escrita. Então, por isso que a criança vai colocar mais de uma. Como escrever palavras com letras repetidas? Com base na hipótese silábica, como uma criança escreveria banana, utilizando apenas as vogais? Como ela escreveria utilizando apenas consoantes, as palavras papo ou tatu? A solução, de acordo com a lógica da hipótese silábica, seria a banana, a, né? E PP ou TT para papo e tatu. Mas você deve, com certeza, lembrar que, de acordo com o princípio da variedade interna de letras estabelecida anteriormente pela criança, isso é muito importante. Não é possível escrever uma palavra apenas com uma letra. Como sair de mais essa? Então, a criança, quando você escolhe banana, ela vai pensar, não, a não pode. Então, ela começa a pensar, mas que letra é essa? Né? Então, elas começam a pensar, com a mesma letra não se escreve uma palavra, é uma hipótese. Como escrever nomes conhecidos pela metade? De acordo com a pesquisa psicogenética, a criança vai em busca de soluções. Procura combinar a escrita com vogais, com consoantes, escrevendo por acento ban, para banana, né? Exatamente pelo aquilo que a gente já falou, porque ela sabe que banana ela não pode escrever com 3 As, combinando consoantes e vogais, porque ela sabe que para se ter uma palavra tem que ter uma vogal e uma consoante. Ela passaria progressivamente a estabelecer que em nossa escrita representaríamos não as sílabas das palavras, mas as pequenas unidades que as compõem, os sons,
A pesquisa psicogenética, ao descrever os processos por meio dos quais a criança se apropria da escrita, fornece uma combinação fundamental para a alfabetização, para a organização de procedimentos de ensino-aprendizagem, de diagnóstico e de avaliação. Fechando, né? Um outro ponto importante a destacar diz respeito ao domínio do processo de leitura e da compreensão do que se lê. A perspectiva cognitivista considera que o desenvolvimento da fluência em leitura quer dizer o desenvolvimento de um processamento automático de palavras e unidades do texto é uma importante dimensão do processo de alfabetização, por isso, trabalhar a leitura. A questão é a seguinte, se o leitor tem sua atenção voltada para a decodificação de cada unidade das palavras de um texto, ele sobrecarrega sua memória a ponto de dificultar a compreensão. O desenvolvimento de automatismos na leitura de palavras evitaria essa sobrecarga, deixando o leitor livre para voltar a sua atenção para os processos mais complexos, relacionados à compreensão do sentido de palavras, trechos e textos. Gente, assim, isso é muito legal, porque assim, leia em voz alta as palavras abaixo. Casa. Essa já vem automático. Casa. Quando você fala casa, você já pensa... O que é? Aí vem na sua memória o quê? O que é uma casa e o significado disso. Mas se você tiver que ler iumvisquisicaiatro, o tempo que a gente demora tentando entender o que é isso, a gente não entende o significado da palavra. Então, o tempo que a gente demora para decodificar isso aqui, a gente não consegue compreender. Sabe, é muito importante entender isso. Como professora, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, eu falava assim, tá, você leu o texto, você interpretou, beleza, agora vem para um outro movimento, você vai ensinar sobre esse texto. E aí você dá conta do momento que você está ensinando, lembrando do autor, fazendo a transposição didática para ensinar, você consegue prestar atenção na sua própria fala, fazer as correções né, da sua fala para falar o mais próximo da escrita e entender isso. Falando, é muito difícil, que é o processo do professor. Né? A gente estuda, a gente interpreta, a gente prepara a aula, a gente faz a transposição didática para uma linguagem que o aluno entenda, e nesse processo do ensino a gente pensa sobre aquilo que a gente está ensinando. É um longo processo, é de pensar isso para a escrita das crianças, em que momento que elas conseguem ler de uma forma mais fluida, que elas já automatizaram e já estabelecem mentalmente o que elas estão lendo com o que é aquilo que elas estão lendo, que é a capacidade de interpretação. Né? Qual dessas palavras você leu com automatismo? Qual delas você teve que ler partindo dos processos menores? IU, né, que é essa aqui, IU, W, V, S, K, Y, K, A, entrou. Né? Reconhecer letras, formas e sílabas. Então, aí você consegue até ler e decodificar o que está ali, mas você não consegue entender. Gente, eu vou passar para a Patrícia agora, e aí depois eu retomo com a leitura da próxima aula. Patrícia vai fazer um estudo de caso com a gente. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu espero que minha internet funcione dessa vez. Está funcionando lá do TAS, ela tem que funcionar comigo também. Assim, pensando nesse processo, nessa aula de hoje, né, e não só essa aula, mas a primeira, né, e no tudo que a gente já fez, as nossas leituras em relação a esse processo de alfabetização e letramento, né, a gente vê que é um processo bastante complexo, né? Como já foi dito aí pela professora Gildimar, professora Andréia, essas observações. É muito complexo e muito individual, né? Ele é muito individual, ele não é automático, não tem como a gente aplicar uma técnica, né? Bom seria se a gente fosse aplicar uma técnica e essas crianças, todas as crianças da nossa turma, fossem aprender no mesmo tempo, da mesma forma, mas não é assim que acontece, né? Não é automático. É um processo lento, lento para alguns, né, no caso, e ele acontece de forma individual, e a gente precisa estar bastante atento para essas individualidades,
para que a gente não passe a criança para frente, né? Ou então deixe ela de lado, achando que ela não aprende, né? Como já foi dito, a gente sabe, conhece essa frase aí, que a gente já ouviu ali em algum lugar, que a fulano de tal não aprende, o Joãozinho não aprende, a fulano de tal tem preguiça, tem isso, tem aquilo, né? E a gente precisa estar atento para esses detalhes, né? Então, a gente vai fazer agora uma atividade, um estudo de caso, que ele está lá na nossa apostila, que eu acredito que vocês leram, quem não leu, mas mesmo assim a gente vai conseguir compreender, porque a professora já fez as explicações e a gente vai fazer a leitura das características dessa nossa aluna. Eu vou desligar aqui a minha câmera, vocês não vão me ver, para melhorar a minha internet, e qualquer coisa, se qualquer dúvida, quiserem interromper, vocês falam no microfone, porque eu não vou conseguir ver vocês. Mas vamos lá, para o estudo de caso, nossa aluna. Quebrou minha cabeça essa semana, a minha aluna aqui. Conversei bastante com a professora Andréa sobre isso e sobre essas questões de como de fato complexo esse processo todo, né? Estão conseguindo visualizar? Não, Patrícia. Tá só compartilhamento de tela. E agora, gente? Não. Quer que eu compartilhe aqui, Patrícia? Compartilha, por favor. Deixa eu sair aqui. Porque demora um pouquinho. Eu só vou pegar aqui porque o WhatsApp não está aqui no computador, mas é rapidinho aqui. Gente, essas questões com a internet são sempre muito, muito problemáticas para a gente mesmo. Essa semana eu chamei e coloquei uma outra internet mais forte, que o cara jurou que essa nunca mais teria problema, mas porque realmente, só estou tentando achar a Patrícia aqui no meu coisa, mas eu coloco o nome dela aqui, porque Patrícia sumiu aqui. Ui, meu Deus do céu. Achei você. Porque a internet em qualquer lugar aqui, no geral, ela é muito frágil mesmo, né? E aqui, né, aqui em especial onde eu estou, né, eu estou em São Luís, e aqui chove com frequência, né? Hoje ainda não choveu, mas chove com frequência. Toda vez que chove, aí pronto, aí já pode esquecer que não tem internet, não. E aqui, para variar, chove todo dia. Aí, todo dia tem um problema com a internet. Não, eu coloquei essa semana uma internet que o cara falou de 240 megas, para parar de passar vergonha. Que sonho, professor André. Professor, isso é só balela, que a minha lá em Floriano, dizendo, eu botei de 300 e só vive caindo. Eita, não, porque eu ainda tenho um menor de idade que para me dar paz para eu dar aula, gente, porque essa é a verdade, essa é a verdade. Ainda bem que eu uso os dois vizinhos. Essa é a verdade, para poder dar aula, ele fica lá no videogame, entendeu? Eu tenho o vizinho da frente, a internet dele, a minha e a do vizinho do lado. Não tem erro. Quando uma não dá certo... Essa é boa. A Sara tá na internet de todo mundo. Cara de pau. Cara, pois eu vou usar essa técnica. Eu vou pedir a senha. Eu também tenho, Patrícia. Lá em Floriano também é desse jeito. É do lado a minha e do outro. Todos os vizinhos. Pois eu vou pegar as senhas dos vizinhos e vou fazer dessa forma. Qualquer coisa. Como eu estou dando aula na educação infantil na rede municipal, professora Andréa, aí eu fico muito temerosa e eu faço as aulas, eu dou aula realmente, aulinha vídeo todos os dias, e eu tenho um padrão, criei um horário, tudo, para que eles se sentissem na sala de aula. E aí eu fico com muito medo de quando eles já ficam na expectativa de 8h30 da manhã, eu já tá lá lançando vídeo, dando aulinha.
E eu fico com medo deles de não ter internet e sair pedindo para os vizinhos tudo. Eu também. Tá certo, vou fazer o mesmo. Vamos lá, gente. Vamos aqui no nosso estudo de caso. Tem a Sara de ligar o microfone, por favor. Nós vamos falar sobre a nossa amiga Débora, né? A Débora, eu passei a semana pensando na Débora, quase não durmo pensando nessa criança. Eu imagino que o caso da Débora é bastante comum, né? Ele é bastante comum. À medida que a gente vai conversando aí, eu creio que, especialmente os professores que já estão na sala de aula, eles vão se lembrar de algo parecido que viveram, né, em relação a esse processo de alfabetização com as crianças. E se sentir à vontade, depois a gente abre o espaço aí para falar, para conversar e dizer como é que foi essa experiência, né, e como é que foi a solução também para essa questão. O estudo de caso, a nossa aluna é chamada Débora, ela tem 12 anos e ela ainda está na 4ª série, né? Então, como vocês podem observar, existe uma distorção de idade séria bem alta. Ela está no 4º ano e ela já repetiu de ano várias vezes, né? Quando é questionado quando é conversado com a nossa aluna sobre ler e escrever, a frase que ela diz, né, traz lá no texto, ela diz que não sabe escrever direito. Isso é muito frustrante, né, para a criança, como já foi dito aí pelos nossos participantes, que às vezes é quando a criança não consegue ler e escrever, e ele acaba vendo os outros coleguinhas se adiantando, aí ele fica um pouco triste, né, vamos dizer essa palavra, angustiado. Também é um processo de angústia também para a criança. Ele disse que não sabe escrever direito, quando ela faz alguma coisa, eu faço errado, né, é isso que ela diz, e isso traz uma tristeza para a nossa criança, no nosso caso. Pode passar, professor, por favor. Aí vamos lá para as características da Débora, né? Da Débora, ela faz parte de uma família que foi alfabetizada, né? Ela vive num ambiente letrado, a gente pode dizer assim, que todos na sua casa sabem ler e escrever, exceto ela e a sua irmã, que tem 10 anos de idade, está na 3ª série. Né, o texto traz lá que os pais conseguem fazer bilhetes, porque eles trabalham, né, fazem compras, então ela está diariamente convivendo aí com leitura e escrita por parte tanto da escola, como também na sua casa. Ela mora na periferia de Belo Horizonte, e ela faz parte de uma família bastante humilde, que por muitas vezes passa por dificuldades. E essa questão da dificuldade, as questões sociais, elas jamais podem ser dissociadas de nenhum processo de ensino, né? Da alfabetização, com certeza, também não. Tem muitos pais, né? Que, especialmente na escola pública, que trabalham o dia todo, pai e mãe trabalham o dia todo, às vezes fica com a avó, às vezes, estou falando aqui de forma geral, não no caso específico da Débora, mas que, às vezes, está vivendo tem convívio com pessoas que não foram alfabetizadas, que não dão conta de fazer esse acompanhamento, de fazer essa leitura, que é importante para o processo de alfabetização, né? Que às vezes, traz essas leituras para o deleite, né? Como a professora Andréa Martins falou. Tem muitos pais que não têm essa condição, por questões de tempo e questões de não saber mesmo, né? E isso tem que ser levado em consideração, tem que ser analisado o perfil do aluno, analisado o perfil da família, ser conversado para que a gente possa compreender o porquê daquela criança está naquela fase, né? Não está conseguindo avançar, vamos dizer assim. Mas aí não é o caso da Débora, porque a Débora, de fato, ela vive num ambiente na periferia, vive num ambiente, vamos dizer assim, difícil. Ela é humilde, passa por necessidades, mas os pais delas fazem uso da leitura escrita. Outras características da Débora. A Débora, ela sabe que a escrita representa o som da língua, e isso é bastante importante para o processo. Ela escreve e lê corretamente muitas palavras, alguns porque decorou, né? E a gente pode considerar o nome dela, o nome das irmãs, das pessoas que ela convive, né? E outras palavras mais fáceis, que são do convívio diário dela, tanto na escola como em casa, ela já decorou. Ela decorou diferente de aprender, né?
Mas a Débora apresenta também erros de escritas estranhos, que não condizem com seus acertos. Por exemplo, ela troca sempre a letra P pela T. Aí, se ela for escrever pipa, né? Aí ela escrevia tita. Outra palavra, tatu, papu, ao invés da forma correta, que são palavras, embora simples, ela tem essa dificuldade de fazer leitura e escrita, sendo que essas duas letras, as duas consoantes, elas se diferem bastante, aí, tanto no som como na escrita. Além disso, a Débora, do mesmo modo, escreve de maneira pouco previsível outras palavras. Por exemplo, giz, ela escreve ziz, semana, ela escreve cena, e tio, né, que é uma palavra pequena, simples, e de um convívio, vamos dizer, que é bem corriqueiro na vida da criança, porque ela chama, nessa fase, inclusive, os professores e os funcionários da escola de tio e tia, né, isso. Ela escreve, ao invés de tio, escreve trino. Pode passar, por favor. Outras características importantes. Quando a Débora vai ler, ela faz com bastante lentidão. A hesitação e a necessidade de decompor cada sílaba mostram como, para ela, é difícil decodificar palavras. Então, ela quer ler. Quando ela vai ler, ela lê sílabas por sílaba. Então, isso é um processo demorado, lento, que dificulta, né, atrapalha o processo dela de leitura. Débora ainda manifesta várias dificuldades de leitura. Ela não consegue ler globalmente as palavras, sílabas poucos comuns, e, em geral, mais difíceis para um aprendiz. Terminam por exigir grande dispêndio de tempo e de energia da Débora, como, por exemplo, elefante, tigre, leão e coelho. São palavras, vamos dizer assim, mais ou menos simples, mas também de convívio diário da criança, porque as leituras, né, na educação infantil e nas séries iniciais, geralmente elas trazem essas palavras nos contos, né, nos textos, leão, elefante, enfim, essas palavras são bastante do cotidiano escolar, mas ela não consegue fazer a leitura. E, além disso, ela apresenta sérias limitações para escrever e ler textos, né? Apresenta sérias limitações para usar a escrita na escola, para aprender novos conteúdos e para desenvolver novas habilidades. Obviamente, se ela não faz a leitura de escrita, se ela não consegue fazer escrita e nem consegue fazer a leitura, ela também vai ter dificuldades aí com outras disciplinas, né? Matemática, qualquer outra disciplina que for, ela vai ter dificuldade, né? Porque ler e escrever, no caso, seria uma base para ela adquirir novas habilidades, tanto na língua portuguesa como também nas outras disciplinas. Por favor, próximo. Outra característica, né, da Débora, como o texto coloca, já foi conversado com outros especialistas, né, com outras pessoas, para ver o que poderia ser feito com essa criança, qual era o recurso que poderia ser utilizado, e nessas conversas com outras pessoas especialistas foi diagnosticado, quase não digo a palavra, que ela não apresenta nenhum tipo de distúrbio. Que geralmente, quando você chega em uma criança de 12 anos de idade, ela está com dificuldade de aprender, está com dificuldade de escrever, aí você já vai dizer que essa criança tem algum tipo de deficiência, tem algum tipo de distúrbio de aprendizado ou transtorno de aprendizagem. Ela não possui nenhum tipo de transtorno. Ela é uma criança bastante sociável, a coordenadora da escola traz esse relato, né, que ela é sociável, ela brinca com as outras crianças, ela age normalmente no recreio. É uma criança bastante comportada. Patrícia. E bastante cuidado. Só um minutinho. E ela é bastante bem... Só um minuto, professora Judimar. E ela é bastante comportada. Então, ela é uma criança excelente, o aluno é excelente, mas existe uma dificuldade de leitura e escrita. Por favor, professora, pode falar. Patrícia, na verdade, são algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: esse feedback, esse resultado aí, o diagnóstico que você está apresentando a nós, ele é resultante
de várias interrogativas. As entrelinhas revelam. O contato com a família está entre eles? Está. Sim. Sim, né? Aí a outra coisa, como foi o comecinho dessa criança? Assim, aquela basezinha lá dos primeiros pontos. Você tem essa informação? Essa informação não tem. É uma pergunta realmente bastante importante se a gente for considerar que o processo de educação... Patrícia, você pode jogar o formulário, você pode colocar, até por causa do nosso tempo mesmo, você pode colocar o formulário... Coloca aí, Tassi, por favor. Coloca o formulário... Não, essa daí é a frequência. Tem a frequência. O que o Bárbara botou agora foi a frequência. Vocês vão responder a do Tasso. Vamos colocar essas perguntas aí, que está aqui no slide, e sobre essa questão que a professora Judimar falou, nós não temos essa informação. A apostila, ela coloca esse relato, resultado de experiências, de pesquisas, que a gente trouxe, mas, de fato, não tem nenhuma informação como foi o processo de educação infantil, por exemplo, que são os primeiros contatos, né? E não tem, e com certeza é fundamental, né? Mas não tem essa informação. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, Patrícia, eu recebi um aluno, certa vez, este menino, ele já estava no 9º ano, quando ele chegou para mim. E quando ele chegou, o relato do pai era timidez profunda, não fala, não participa, não isso, não aquilo. Ele tinha N bloqueios, tá certo? E esse mesmo garoto, depois da escuta com a família e de várias sondagens, a gente descobriu que não existia a timidez na proporção citada, tá certo? Não haviam tantos negativos que a família relatou. E a gente conseguiu fazer com que ele falasse, com que ele participasse. Hoje ele já é funcionário público. De lá, ele ficou, o resto do ensino fundamental, o ensino médio foi para a universidade. E é um profissional de excelência. E uma das falas do pai era essa. Professora, eu nunca consegui entender como foi que a senhora fez fulano de tal, que não abria nem a boca, dançar um São João. Entendeu? Então, corre atrás desse comecinho, Patrícia. É uma dica que eu te dou, tá certo? Nós vamos correr. Agora, nesse caso da Débora específico, não, que a gente não consegue, né? Mas essa dica da professora Judimar é essencial. A gente correr atrás, quando a gente tiver um aluno que apresente essa dificuldade de desenvolver algumas habilidades, que a gente faça um diagnóstico da família também, e como foram as séries anteriores. Mas no caso específico da Débora, é um relato que a autora traz na apostila, né? E as características são essas: N dificuldades de avançar, de desenvolver algumas habilidades, mas é uma menina comportada, uma menina bem cuidada, e a partir dessas questões, né, a partir do que a professora Andréa já colocou para nós aí sobre a alfabetização e letramento, sobre tudo, sobre essa aula de hoje, nós vamos responder um formulário que está aí no chat. No chat tem a lista de frequência, você tem que fazer o dois, a lista de frequência e o formulário de atividades, onde vocês vão responder as seguintes questões. Essa aluna está alfabetizada, de acordo com essas aulas que nós tivemos? Essa aluna já está alfabetizada? Que conhecimentos e capacidades ela já possui? E que conhecimentos ela ainda precisa desenvolver? Vamos dar uns 2 minutinhos aí, nós estamos com o tempo já correndo. E quando aparecer um caso real, que a gente corra atrás da família, tá certo? Isso. E tem uma que... Pode encerrar aqui, Patrícia, a apresentação? Patrícia? Sim, sim. Ixi, meu computador agora não quer encerrar. Foi. Vou tentar aqui postar o formulário. Tá, enquanto a Patrícia vai ali, sabe, Judimar, aqui se coloca essa questão, né, da Débora, e que a gente ficou conversando, porque assim, agora escureceu aqui, eu não levantei para acender a luz. Aqui se coloca várias questões para a gente, né, porque tem toda essa questão da família mesmo,
que a gente precisa de tentar responder, mas as questões que se colocam são muito no sentido assim, muitas vezes a gente não presta atenção nesse aluno que é quietinho. Tem um filme que eu e a Patrícia, a gente conversou sobre ele, que é um filme francês, que chama Entre os Muros da Escola, que eu indico que vocês assistam. E, assim, é uma escola de ensino médio na França, ensino médio não, do ensino, o que a gente chama no Brasil de ensino fundamental, seria o 8º, 9º ano. E, assim, o professor de português, no caso, francês, que sempre o professor da língua nacional tem muito trabalho, e aí o filme é sobre as aulas de francês, né? E aí, o sistema escolar francês, eu estou falando isso enquanto a Patrícia vai vendo ali os resultados, ele é muito desigual, porque é a escola que define, no ensino fundamental, se a criança vai para o ensino técnico ou se ela vai para a universidade. Que a gente sempre fala do mal do sistema brasileiro, mas o sistema francês é assim. No ensino fundamental, você decide se a criança vai fazer faculdade, dependendo das notas dela, ou se ela vai fazer ensino técnico e ir para o mercado de trabalho. E tinha uma menina que era o perfil da Débora. Menina quieta, uma menina negra, porque as escolas públicas francesas, essa era sobretudo de alunos do continente africano. Então, uma aluna quietinha, bonita, bem cuidada, limpa, que sentava em um canto, o professor nem sabia dela. Sempre era aprovada pelos conselhos de classe e foi passando. Só que essa aluna, no final, ela chega para o professor chorando e falando assim, professor, eu quero ir para a faculdade, me ajuda. Se eu for para o ensino técnico, eu não vou ter futuro. Então, foi o professor que tomou um susto, porque a gente dá atenção para os bons alunos e para os alunos muito danados. A gente é assim. Eu falo, sou professora há mais de 20 anos, e assim, aluno muito danado, eu pego no pé, o Tasso, que não parava dentro de sala, sofria na minha mão, e aluno bom, você conversa... Bom, professor, não faça isso, não. Né? E eu tô brincando, mas assim, aluno que é danado, você pega no pé, bom aluno, você pega no pé, aluno que não é bom aluno, que não estuda, você pega no pé, mas o aluno quieto, que vai ali, a gente não olha para eles. Né? Então, são questões, e aí essa aluna foi passando, ela não foi observada. Né? Patrícia, você quer mostrar para a gente ir finalizando? E tá sem áudio, Patrícia. Eu queria que mais gente respondesse, só 14 pessoas responderam, respondam, gente, é rapidinho. Não dói, não. Tentem responder para a Patrícia tentar mostrar, porque a gente vai mostrar em... Nós estamos em 66 pessoas. Patrícia, mas tenta colocar que só faltam 4 minutos, já dá para mostrar os gráficos e discutir as respostas. Eu vou colocar aqui no chat o link do filme que a professora falou, para vocês procurarem aí, quando vocês puderem assistir. Vocês salvem aí o link do filme, Entre os Muros da Escola. Vamos ver se agora vai. Tá indo, Patrícia? Vocês conseguiram visualizar? Estamos. Agora só baixa para poder ver em gráfico. Aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. É só qualquer coisa, é só o pessoal fixar na tela que fica grandão. Aí, tá ótimo. Aí a primeira pergunta, só 18 pessoas responderam, né, até agora. E para 18 pessoas, né, aí foi 50%. Agora já está mudando aí em tempo real. 47,4% disse que ela não foi alfabetizada. E 52,6% disse que sim, essa criança está alfabetizada. E que conhecimentos e capacidades ela já possui, mudando aí a todo momento. Mais de 70% das pessoas dizem que ela estabelece a hipótese silábica, mais
não usa ainda letras que, de fato, são utilizadas na grafia das palavras. 23% diz que ela já estabelece o princípio da quantidade mínima de letras. E outros tantos dizem que ela já estabeleceu o princípio da variedade interna das letras. Que conhecimento a nossa aluna Débora precisa desenvolver? Desenvolvimento da consciência fonológica. E 56,5% diz que ela precisa desenvolver a consciência fonológica. E 43,5% afirmam que ela precisa desenvolver o automatismo na leitura. Essa aí foi uma das as respostas que nós tivemos até agora, né? Mas é uma questão assim, bastante complexa, porque depende muito assim, do que é da concepção, né, de alfabetização que aquele professor compreende, né? É bastante polêmica também, né? Porque, de fato, na minha concepção, ela tem, né, a consciência fonológica e ela precisa desenvolver, na minha concepção, né? Porque a nossa questão aqui, nossa intenção é mais fazer a movimentação do grupo, ver o que os professores entendem, né? Não de dizer que determinada resposta está certa ou determinada está errada, né? Mas é fazer a movimentação mesmo e a reflexão sobre esse caso, que é um caso que é comum na nossa sala de aula, nas nossas salas de aula. Para mim, ela tem a consciência fonológica e ela precisa desenvolver o automatismo da leitura, porque ela faz a leitura de forma bastante lenta, né? Mas, assim, como o texto coloca, que é uma questão muito polêmica, porque ela depende do conceito de alfabetização que aquele professor tem, porque ela já possui alguns conhecimentos e capacidades, mas precisa desenvolver muitos outros, né? Ela construi a hipótese alfabética ou fonética. Por esse ano, pode ser considerada alfabetizada. Entretanto, ela ainda não domina certas associações entre grafemas e fonemas e certas estruturas silábicas mais complexas, tanto na escrita como na leitura. A Débora ainda não aprendeu que nossa escrita tem natureza ortográfica. Por esse critério, não será considerada alfabetizada. Olha, por outro lado, ela já não... Outra hipótese, ela já não é considerada alfabetizada. E também não tem compreensão, influência em leitura. Ela não consegue decifrar sílabas mais complexas e não compreende textos, sentenças e mesmo palavras. E ainda precisa dar mais passos, e muitos mais passos, para ser considerada alfabetizada, né? Isso. Eu também concordo com a Patrícia. Desculpa, Andréia. Não, pode falar, Andréia. Eu concordo muito com a Patrícia, na fala dela, e a gente percebe essa dificuldade na aluna porque ela não apresenta superação de hipóteses, né? Então, ela estagnou, por isso a repetência. Então, houve alguma coisa que travou ela, no caso, a fala foi colocada em questão, a consciência fonológica dela, né? Que não foi desenvolvida, ela consegue utilizar algumas palavras, ela consegue escrever algumas palavras, mas ela não supera hipóteses, né? Eu coloquei nos comentários aqui que teve um escritor, um intelectual, Gardner, né? Howard Gardner, que ele fala das 7 inteligências, que cada indivíduo ele possui a sua inteligência e cada indivíduo tem uma forma de desenvolver a sua inteligência. Ele aponta 7 inteligências, entre elas musicais, corporais, intrapessoal, interpessoal, né? E afins, mas ele também fala que essas inteligências elas podem serem misturadas para que ocorra, de fato, a inteligência dita, né? E a neuropsicopedagogia, ela também fala disso, ela fala que os nossos neurônios, eles apreendem alguma coisa, nada fica vago, mas a forma como a gente vai desenvolver vai depender muito da nossa biologia e da nossa socialização. Então, é muito complexo, não é algo que acontece... você aprendeu e você não aprendeu, então é algo a ser investigado, a ser estudado, e para isso a gente tem que se manter atualizado, porque, de fato, a gente vai terminar rotulando a criança que não aprende e a criança que aprende. Então, a gente tem que procurar e fazer estudos de casos,
infelizmente particular, porque o professor tem muito trabalho, mas não quer. Mas tem e deve ser particular, porque cada criança ela é única, ela está inserida em um contexto, e isso interfere muito, muito, muito na gente. É um processo muito individual, né? Um processo muito individual que precisa ser visto com muito cuidado, né? Mas é isso. Obrigada a todos que participaram e responderam. Gente, obrigada. É isso, né, Joina? É muito grande, né? E, assim, uma criança não dá para ser avaliada só pelo resultado, como a Judimar falou, que ela apresenta para a gente na escola. Né? Então, a gente tem que levar todos esses pontos em consideração. Né? E dentro do que a gente falou hoje, a gente tentou se aprofundar, que é como a criança aprende. Entender essas etapas ajuda muito, e a gente não trabalhar com o erro, e sim com as hipóteses, o que você colocou, né, Jane? O que aprendeu? O nosso cérebro não passa impune, nem inculume a essas questões. O nosso cérebro está ali funcionando. Então, o que eu consegui compreender disso? Gente, semana que vem, a gente vai dar sequência às nossas conversas, tá? Aí a indicação da leitura para a aula que vem, ela é da página 47 à página 55, tá? Vou colocar até aqui nas mensagens para vocês, relembrando, né, que é com esse texto que a gente está trabalhando. Gente, fiquem atentas e atentos, porque, assim, alguém não assinou a frequência, se não tiver, assina, se tiver dúvida, porque o Tarso colocou o outro link, aí teve alguém que colocou aqui que é libriana, então vai ficar ali uma dúvida danada para saber qual que é qual, né? Aqui foi a Joina, né? Gente, que pressão, não me bota duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a Tainara colocou de novo, tá? E se precisar, a gente recorta aqui, copiei e vou colocar por último, porque acaba a aula e começa a chegar um tanto de mensagem que... Cadê? Eu não assinei lista. Então, vamos todo mundo aí entrar, assinar, preencher o que está pedindo. Gente, com esse curso aqui, já finalizando, agradecer mais uma vez a presença de todas e todos vocês. É um momento de estudo para todos e todas nós mesmos. O que eu considero a tarefa mais árdua é a alfabetização no processo escolar de uma pessoa, porque é ela que define muita coisa que a gente vai viver. E não é fácil. Isso tudo que a gente estudou hoje é muita coisa para pouco tempo. Eu tenho a consciência disso. Mas é um momento de estudo, da gente começar a pensar, nossa, então eu quero estudar mais sobre isso, eu preciso de entender mais sobre isso, né? E é muito essa coisa que nos alimenta enquanto professoras, né? Que é a questão de, assim... Eu sou uma pessoa que preciso estudar, assim, eu preciso muito de estudar. Ontem, eu e a Patrícia, a gente estava conversando, porque, assim, desde quando eu entrei na graduação, eu não sei o que é um mês de férias. E muitas vezes eu falo, eu vou ter férias, mas eu começo 4, no 5º dia que eu estou, assim, parado, eu já começo a pensar nas coisas, aí eu já vou pegando e já vou voltando a fazer. Porque, assim, eu acho que os meus alunos, os desafios, instigam a gente a estudar. Né? E, assim, se você é um professor ou uma professora que está tranquilo na sua posição, você está errado, desculpe a minha sinceridade, né? Se você está assim, minha aula está pronta, eu vou dar essa aula semestre que vem, está tudo pronto, eu falo, gente, é impossível, que saíram novos estudos, saíram novos livros, e a gente vai ter novos alunos com novas questões para nos desafiar, né? Mas é isso. Obrigada pela presença de todo mundo, não deixem de assinar a lista e até semana que vem que a gente vai estudar mais sobre as questões de letramento, é o foco da próxima aula. Beijo, tchau. Beijo, profa, tchau. Tchau, beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente, boa noite. Tchau, Tchau, professora André, qualquer coisa, a senhora